Oi, eu sou o marido da Lu e hoje vamos trabalhar aqui na nossa introdução a desenhos digitais. Primeira coisa, gente, o aplicativo que eu estou utilizando é o Sketchbook, tá? Ele é um aplicativo que funciona tanto para Android quanto para iOS e ele tem a versão grátis e a versão paga. A versão paga, ela libera alguns pincéis a mais. Não será necessário agora e, assim, de verdade, dá para usar a versão grátis para sempre. Eu vou abrir aqui um desenho com uma line art, explicar para vocês todo o processo, mas a gente vai começar do básico. Existe muita coisa a se fazer e por que que eu estou usando esse aplicativo? Porque eu acho que ele tem uma das interfaces mais amigáveis e simples que a gente pode trabalhar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo esboço, tá? Novo esboço, ele fala o tamanho, eu estou trabalhando com esse tamanho aqui um por um, e eu acho que está ótimo. Salvar o esboço atual, no caso vocês não vão ter um para salvar, mas ele vai começar de um esboço 0 km aí a partir disso. Vamos esperar, um dia ele salva. Beleza? Bom, gente, então eu vou usar a caneta aqui, porque, obviamente, se eu for colocar a minha mão, mesmo estando usando o tablet aqui, eu vou atrapalhar muito a visão de vocês. Então, vamos lá. Ele tem um menu superior, um menu lateral à esquerda e um menu lateral à direita. Tá? Eu vou trabalhar no básico mais hoje com vocês. Não vamos falar tanto de pincéis, de borrão, vamos trabalhar mais em camadas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é, como eu quero trabalhar nesse projeto hoje como uma pintura, eu vou vir aqui, ó, onde tem essa figura de uma imagem e vou clicar aqui de novo. Por quê? Ele vai abrir a galeria para a gente ver as imagens que a gente tem. Eu vou chamar essa imagem aqui, que é a imagem que eu já estava utilizando. Eu poderia reposicionar se fosse necessário, mas ele já está no tamanho certinho, tá bom? Mas aqui é só usar o zoom in, zoom out aqui que vocês conseguem reposicionar. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer é deletar essa camada que não tem nada. E aí eu já duplico essa camada. Vocês vão entender por que duplicar ela mais para frente. E eu vou apagar. Bom, aqui é importante entender que são camadas, é como se a gente fosse colocando uma folha transparente em cima da outra, tá? E por que transparente? Exatamente porque o que eu faço acima sobrescreve o que está abaixo, então se eu usar alguma coisa que tem transparência, ele também aparece camada de baixo. Se eu usar algo que não tem transparência, ele apaga a camada de baixo, tá bom? Bom, aqui em cima é o botão de seleção de cores. Lembra quando a gente fala das cores análogas, as cores complementares? Então, tá aqui. Se eu for para qualquer cor, então, por exemplo, eu quero esse azul escuro, ele já me mostra o amarelo aqui, alaranjado, que seria a cor complementar. Veja que isso ele recompõe automaticamente. Ó, vermelho, cor complementar do verde. O amarelo, o violeta. Então, isso aqui já vem prontinho e ele já ajuda nessas camadas para trabalhar. E uma coisa importante a perceber é que sempre quando a gente está no círculo cromático, a gente não vai ter as cores cinzas e nem marrom. Caso vocês já tenham se atentado a isso, vocês vão perceber que essas cores a gente tem que fazer. Então, o marrom, olha só, a gente já está com o marrom aqui. E a gente consegue trabalhar na luminosidade, então quanto mais luz, mais claro. Se a gente quiser trabalhar num tom pastel, a gente estaria aumentando a luminosidade. E aqui a gente trabalha na saturação, tá? Então vamos. Aqui é o Hue Saturation, né? Que ele vai mudando a camada. Seria a mesma coisa que mudar na bolinha ali em cima, tá vendo? Então daria para fazer as cores só por aqui, mas eu gosto de trabalhar por aqui mesmo. E, em cima disso aqui, tá? Então, acho que a gente trabalhando só em cima de saturação e luminosidade, a gente já vai ter um resultado legal. Bom, para que a gente possa pintar rápido, que seja uma coisa que vocês podem fazer no celular, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu selecionei aqui um tom de marrom, tá vendo? E eu vou clicar aqui no baldinho de tinta. Dentro do baldinho de tinta, ele tem 3 opções aqui, tá vendo? Essa aqui é para fazer um degradê e essa aqui é para fazer cheio. Então, ele está selecionado aqui a pintura cheia. Primeira coisa que eu vou fazer é pintar a lama. Então, olha só que facinho. Pum, pintei a lama. Pronto, tá tudo certo. Na câmera parece que ele tá bem avermelhado. Eu vou até ver como é que fica isso na imagem. Mas aqui eu vejo um marrom. Eu vou tentar forçar um pouco mais esse marrom aqui para ver se ele fica melhor para a câmera para vocês também.
Pronto. Parece que ajustou, então tá bom. Bom, vejam que para preencher um elemento simples é bem tranquilo. Então é só a gente clicar no baldinho, aqui a gente seleciona uma nova cor. Então, por exemplo, para pintar as madeirinhas, vamos selecionar esse tom aqui meio ocre. E olha só, que facinho, gente. Vocês podem ver que ele pinta sempre até que ele entende que há uma emenda ou linhas fechadas, tá? Essa é uma coisa importante para pintura digital. Bom, vamos fazer a grama aqui. Eu poderia selecionar um tom de verde. Vamos fazer um pouco mais alegre. E olha só, com a base a gente já cria super rápido. Bom, no céu a gente vai trabalhar com um degradê aqui. Vamos fazer um degradê. E olha só, eu seleciono esse baldinho aqui, caso vocês tenham se perdido. Baldinho, esse aqui que é o degradê, tá? E aí eu clico, eu vou fazer aqui a parte de baixo mais escura e a parte de baixo um pouquinho mais clara. Não vou fazer pôr do sol nem nada. Bom, veja que eu tenho um controle aqui, ó. Eu consigo falar onde as cores se acomodam. Eu vou fazer algo bem simples para que fique bom para a gente, mas vocês vão ver que só aplica na parte de cima, tá? Na parte de baixo, aqui ele não vai aplicar. Depois eu mostro para vocês como fazer, que a gente vai ter que fazer ou gradiente ou degradê, como vocês preferem chamar, ou então ir com o baldinho. Bom, eu vou colocar aqui 3 tons de azul. Eu não estou pensando muito em deixar a melhor pintura do mundo hoje, não. Quero que seja algo mais simples, exatamente para que vocês consigam fazer também, tá bom? Eu vou trazer um azul aqui mais vivo. Aqui, essa aqui vai ser a nossa cor mais escura. Para mudar a cor do meio, eu clico nele também, venho aqui, azul, e seleciono outra cor. E depois eu vou fazer a mesma coisa no de cima. E olha só, a partir do momento que eu pego aqui esse conta-gotas, eu consigo ver a cor que eu estou selecionando, tá? Eu consigo ver a cor que eu estou selecionando. Então, eu poderia fazer, seleciono essa cor e trabalho aqui simplesmente na luminosidade. Se eu quero um azul mais escuro, deixo ele um pouquinho mais escuro e tá pronto. Olha que legal ficou o degradê. Eu não queria dar tanto zoom para não ficar meio difícil para vocês, mas olha só. Tá vendo que o efeito degradê tá aqui? E eu ainda consigo controlar ele. Então, se eu quiser deixar a parte mais escura mais embaixo, é só eu virar. Tá vendo que eu consigo continuar trabalhando? Então tá bom. Bom, como eu já selecionei aquela cor lá, eu vou voltar aqui pro baldinho de preenchimento completo e vou pegar essa cor que a gente selecionou por último, pintar aqui, ó. Fechado? Eu vou pegar agora um preto. Se eu não tivesse o preto, o que eu faria? Pego qualquer cor e arrasto aqui para baixo, tá? Zero de luminosidade é preto. Então, eu vou pintar algumas coisinhas aqui, como, por exemplo, as patinhas dele. Vou pintar os parafusinhos, os pregos aqui no caso, né? Ah, eu vi que eu esqueci de pintar aqui embaixo um pedacinho, ó. Pronto. E agora, que cor que a gente vai fazer o nosso javali aqui? Vamos deixar ele meio rosadinho? Então, ó, eu vou trabalhando nas cores. Essa semana eu quero exatamente fazer algo mais simplificado para que vocês possam treinar isso, gente. Não ficou legal esse rosinha, não. Ele tá com muita cara de porco. Como é um javali, eu vou deixar ele mais acinzentadinho aqui. É um cinza que tende para um tom rosa, mas não gostei ainda não. Vou aumentar um pouco da luminosidade aqui para ele ficar mais clarinho. Pronto. Acho que tá bom, ficou mais suave. Agora eu vou pegar o rosa e pintar algumas coisinhas, tipo a orelhinha dele aqui, o focinho dele. Vou voltar para o preto para fazer os buraquinhos do nariz aqui, o fundo da boca. Vou voltar para o mesmo rosa
para deixar a língua. Tá vendo que eu tô facilitando muito, hein, gente? Eu não tô criando tantas cores, eu tô exatamente querendo mostrar para vocês só a técnica hoje, hein? Opa, com rosinha não fica legal, não. Vamos fazer o olhinho dele, sei lá, um verde, para usar uma cor que a gente não usou aqui ainda. Isso. Prontinho. Vamos fazer um amarelo bem clarinho agora para pintar as presas dele. E olha só, gente, a gente já começa a criar a cara de um desenho. Como eu não vou fazer muita coisa hoje, né? Porque eu quero que vocês treinem isso e se vocês engajarem bastante aí, se esse vídeo passar de, sei lá, 150 curtidas e pelo menos uns 60 comentários, eu trago a parte 2 ensinando o como trazer mais coisas aqui, o como a gente fazer os próximos passos, tá? Bom, eu vou deixar um marronzinho e eu vou escurecer ele um pouco aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu cliquei nesse maisinho aqui que ele cria uma nova camada, tá? Importante a gente clicar nela para a gente fazer isso numa camada diferente. O que será feito agora? Deixa eu acertar a imagem aqui. Eu vou fazer meio de ladinho aqui para tentar mexer a imagem o menos possível para vocês. E eu vou mexer agora nesse menu aqui, que é no menu de pincéis. Eu vou pegar um pincel aqui, ó. Pincel médio básico. Então, esse pincel com certeza vocês vão ter. Eu consigo controlar algumas coisas. Então, grau de umidade. Quanto mais umidade aqui, mais forte fica a cor. Quanto mais intenso o fluxo, mais direto ele fica. Então, o fluxo eu vou deixar aqui nos 70%, por volta de 70%. E aqui o tamanho, que é o tamanho que ele vai aparecer lá no quando eu clicar na imagem. Eu vou deixar ele nos 30 aqui. A line art disso aqui eu fiz com 13, eu acho, 12, 13, alguma coisa assim. Então, 30 já é para ser uma medida boa. Então, o que que eu vou fazer? Olha, se eu coloco em cima do desenho, vou aumentar o tamanho desse pincel aqui, primeira coisa. Já percebi que ele pode ser muito maior. Então, vamos colocar ele com próximo de 60 aqui. Ah, beleza. Acho que já ficou legal. Veja que ele tá saindo bem grosso, bem rústico. E por enquanto a ideia é essa, tá, gente? Eu vou passar mais uma técnica para vocês aqui no quando a gente terminar. Vamos fazer dessa forma que vai ficar bem grosseiro. E olha só, a gente vai fazer uma sombrinha marrom, tá? Quando que a gente vai fazer a sombrinha? A gente não está nem definindo muito luz e sombra aqui, essas coisas todas nesse momento, porque a ideia agora é simplesmente que vocês entendam a técnica e a gente vai subindo o nível depois, tá bom? Ó, tô fazendo a sombra aqui como se a luz tivesse vinda de cá, tá? Então esse lado aqui vai ficar mais escurinho. E não se preocupem, eu sei que tá bem forte, mas a gente faz depois um outro processo que vai facilitar muito. Aqui também tem a sombra da cabecinha dele. Aqui vai ter na parte de baixo, aqui vai ter na parte de baixo. Aqui já tá preto. Eu poderia colocar um pouco mais aqui. Uma sombra levinha aqui, só debaixo da presa. Dentro da orelhinha. Veja o que eu estou fazendo e ele fica de uma maneira bem grosseira. E essa é a última técnica que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Quero que vocês treinem para a gente avançar na semana que vem, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Veja que eu cliquei aqui na camada e ele aparece um monte de opções, tá? Tudo isso a gente pode ir falando com o tempo. Mas agora eu quero que vocês vejam essa questão que vejam essa questão da mescla. Olha só. Quando eu clico aqui, aparece um monte de opções. Então, se eu colocar, por exemplo, multiplicar, olha como ela já muda o tom. Se eu colocar escurecer, olha como ele já muda o tom. Se eu colocar superexposição de cores, tá vendo que tudo gera um efeito diferente? Inclusive clarear, inclusive colocar isso como luz, colocar isso como brilho, colocar como um brilho suave, sobreposição, luz suave, luz direta. Então, isso aqui é importante que vocês trabalhem, entendam isso,
para que veja que existem formas diferentes. Olha a sombra como já ficou muito mais leve aqui, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui em sobreposição e vou fazer mais uma coisa. Vou clicar de novo na camada e vou dar uma diminuidinha na opacidade. Olha como já deu uma cara muito mais legal de sombra. Eu vou pegar um último pincel aqui para a gente fazer só... Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa antes. Vou pegar um pincelzinho aqui, uma borracha. Então, por exemplo, essa borracha aqui. Ó. Veja que todos os pincéis sempre tem um monte de configurações. Então, ó, eu vou deixar o fluxo em 100%, o tamanho em 12, que já é um tamanho pequeno. Então, vou colocar aqui nos 30. Mas, ó, se eu der zoom na imagem, eu consigo corrigir, por exemplo, esse lado de fora. Tá vendo que eu estou apagando a sombra? Então, aqui a gente já consegue ajustar se a gente deixou alguma coisa saindo para fora do personagem e tudo mais, tá? Outra coisa é que se a gente colocou sobre a linha, também não tem problema, tá? Vocês vão ver que quando a gente apaga só essa camada, a gente não está apagando embaixo. Então, as linhas continuam aqui. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é borrar essas sombras. Para quê? Para ela ficar mais natural. Então, se a gente pegar aqui e sair dando uma borradinha, tá vendo que ela perde aquela marcação flat? Ela fica um pouco mais natural, tá? E aqui, quanto mais paciência, mais tranquilidade vocês fizerem esse processo, mais bonito, mais natural vai ficando o desenho, tá bom? Você vai ver que ele pega a cor e sai espalhando. Então, por isso que dá para fazer no dentinho aqui, ó, e a gente colocar para baixo. Dá para a gente fazer aqui também. Olha aqui, se a gente puxar para cá. Então, ele também forma um degradê de sombra de uma maneira bem gostosa. A sombra para de ser chapada. Lembra como estava dura a hora que a gente desenhou? Só da gente vir fazendo esse processo aqui, ele já vai criando uma sombra muito mais natural. Um degradê bonito e tudo fica com uma cara melhor ainda de volume, tá? Isso aqui é um processo para se fazer com paciência. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês treinarem aqui, pronto, melhor vocês vão ficando e mais natural vai ficando o desenho. Veja que eu fiz tudo isso com vocês aqui em tempo real, bem rapidinho, né? Não estou finalizando o desenho, estou só mostrando essas técnicas para vocês, mas olha como já saiu de algo que não tinha cor nenhuma, né? Nós estávamos só na line art aqui, era assim o desenho, nós já deixamos ele assim, com poucas técnicas. Então, é isso que eu quero que vocês façam, pessoal. Treinem essa semana. Tarefa de vocês, coloquem aqui na cerca também essa sombra, trabalhem essa sombra em cima da cerca. Lembrando para vocês aqui, o pincel que eu usei é o pincel médio, tá? As cores vocês vão criar aí também para que seja legal, para que vocês façam esse treino. E aí, se tiver engajamento, ó, 150 likes e 50 comentários, eu volto ensinando mais um processo, algo diferente que a gente pode fazer. Na semana que vem vou continuar com esse desenho aqui, tá bom? Se vocês quiserem, pede para mim que eu mando a line art. Esse desenho é meu, fui eu que criei, então eu posso mandar a line art para vocês. De vez em quando, gente, vocês pedem, manda um desenho do Bob Goods para mim e tal. Gente, essas coisas a gente não pode porque o direito é do autor. Esse aqui eu posso porque fui eu que criei. Então isso aqui eu posso até distribuir para vocês. Isso aqui é parte de uma ilustração que tem no livro. Eu deixei ela colorida digitalmente também quando eu estava fazendo uns testes. E a Lu vai falando mais para vocês durante a semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Até mais!